Olá, eu sou Débora Corigliano, neuropsicopedagoga, autora do livro Orientando Pais, Educando Filhos. E hoje nós vamos falar do diálogo em família. Olá, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o diálogo. Geralmente, nas minhas palestras, quando eu dou palestras para os pais, eu apresento a eles uma base com 4 itens importantes para o relacionamento familiar: o respeito, o diálogo, a observação e o exemplo. E hoje eu quero falar exatamente sobre o diálogo. Como está o diálogo em família? Percebemos que com essa geração, nativos digitais, a era da tecnologia, as pessoas têm se isolado muito dentro de casa. Uma televisão em cada quarto, um computador em cada quarto. E aí isso faz com que as famílias, as pessoas que moram na mesma casa, deixam de conversar. O diálogo familiar passa a ser momentos só em festas e ocasiões onde o dia a dia dessa família acaba nem sendo comentado. Às vezes eu me sinto até saudosista, porque eu lembro da minha infância, daquela coisa da família sentada à mesa, os sobrinhos, os netos, todos ali, as crianças da família conversando, ouvindo as histórias dos adultos, né? E era através dessas histórias, de ouvir vó, tio, tia conversando, que nós sabíamos da história da nossa família. Hoje eu encontro aqui no meu consultório muitos adolescentes, pré-adolescentes, e quando eu converso sobre as histórias das suas famílias, eles pouco sabem, né? Não sabem a profissão do avô, a cidade do qual o avô nasceu, o que o pai fazia quando era criança, e são histórias que, se não forem transmitidas de pais para os filhos, elas vão se perder no meio do caminho. Então, como anda o diálogo familiar? Uma questão que eu queria esclarecer muito é que o diálogo familiar, ele não é assim um monte de perguntas que a gente coloca para os nossos filhos ou para os nossos companheiros e eles devem responder, e aí sim começa-se uma conversa. Uma conversa começa das pessoas contando as suas coisas. Eu vou dar um exemplo muito prático do dia a dia, que eu também falo desse exemplo nas minhas palestras, né? Uma mãe que vai buscar o seu filho na escola, depois dessa criança ter ficado o dia inteiro lá na escola, a mãe pega o filho, coloca no banco de trás do carro e vai conversando. Oi, filho, tudo bem? Perguntas, né? Como foi o seu dia hoje? Como foi a sua aula? Você brincou? Você fez isso? Você fez aquilo? Aí vem uma fatídica pergunta: você comeu? E aí a criança que passou o dia na escola, optou por naquele dia não jantar, fala para a mãe: não, mãe, não comi, não quis comer o jantar que a escola ofereceu. A mãe nesse momento fica bem brava: como você não comeu? Você tem que se alimentar, você janta na escola, você tem que comer, eu pago esse jantar. A mãe já fica bem estressada, né? Ponto final nessa história. Dia seguinte, a mesma mãe, a mesma criança. Oi, filho, tudo bem? Como foi? Como foi seu dia? Brincou? Comeu? O que você fez? A hora que ela vai perguntar: você comeu? Ele lembra. Ele lembra que ontem ele falou a verdade, que ele foi sincero com essa mãe. E aí ele lembra que se ele falar novamente que ele não quis comer, a mãe vai ficar muito brava, vai ficar estressada no volante do carro. E aí o que ele faz? Ele não mente, ele aprende a dar resposta que a mãe quer ouvir, a dar respostas que a mãe gostaria de ouvir e não ficar estressado. Aí ele responde: comi. E a mãe ainda brinca: nossa, que fofo da mamãe, comeu tudo, parabéns. Então, essa é a forma errada de se travar um diálogo familiar, porque a criança que aprende a dar respostas que o pai e a mãe gostariam de ouvir, ela vai fazer isso o resto da vida, principalmente na adolescência. Vai chegar da balada depois de ter bebido muito e a mãe vai falar: e aí, bebeu? Ele vai falar: não, imagina, porque ele sabe que se ele falar a verdade, alguma coisa, a mãe vai se estressar, o pai vai se estressar e alguma coisa de errado. Ponto final, voltando à história. A mãe chega no carro, pega o filho na escola: oi, filho, tudo bom? Tudo bem. Como foi o seu dia? Tudo bem. Aí a mãe começa a contar uma história sua. Sabe, filho, hoje na hora do meu almoço, eu fui num restaurante perto do meu trabalho e comi arroz, feijão e carne. Na hora, ele vai responder: mãe, hoje na hora do jantar da escola era macarrão, só que tinha uma coisa verdinha ou vermelhinha lá no meu macarrão que eu não quis comer.
Isso é um diálogo. A mãe vai entender por que ele não quis comer, qual era a comida, e aí ela pode, ao invés de se estressar, aconselhá-lo e falar: tudo bem, filho, você não comeu o jantar da escola, não tem problema, nós vamos para casa agora e nós vamos jantar. Então, cultivar o diálogo familiar não é fazer um monte de perguntas para o seu filho e ainda ficar brava quando ele responde assim pontualmente: sim, não, tá bom. Isso não é diálogo. Comece vocês que são os pais, você que é o adulto dessa relação, a contar as suas coisas, porque aí você está abrindo uma porta para que seu filho também possa contar as coisas dele. E aí, quando essas coisas surgirem, acalme-se, né? Se seu filho tiver abertura de contar uma coisa ou muito errada, ou uma coisa nada conveniente que ele tenha feito, não é a hora de brigar, porque aí você fecha automaticamente essa porta. Então, tente ao máximo abrir a porta do diálogo com seus filhos, com as pessoas que moram com você. Faça do diálogo uma ferramenta da harmonia familiar. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, compartilhe. Se você tiver dúvidas, pode colocar aqui nos comentários que eu terei o maior prazer em responder. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!